Hoje eu tô aqui só para falar dele. Ele é extremamente polêmico. Goste você dele ou não, tem que admitir que ele tem uma influência gigantesca sobre a economia do nosso país. A essa altura você já sabe de quem eu tô falando. O nosso assunto de hoje é o ICMS. Se você se interessa por esse assunto e quer aprender mais sobre ele, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu sou Israel Fonseca do IAF Treinamentos e seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Papo de Analista Fiscal. O assunto que nós vamos abordar hoje é o ICMS. É um assunto um tanto complexo e também bastante extenso. Então a ideia aqui no vídeo é trazer alguns dos principais fundamentos desse tributo. Eu vou trabalhar com um modelo de perguntas e respostas para tornar a nossa explanação um pouco mais dinâmica. Então, para que a gente possa iniciar, a primeira pergunta que eu vou responder é: o que é o ICMS? O ICMS é o Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre os Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. O nome desse tributo já deixa bem claro para nós em que situações ele vai se aplicar. Mas basicamente o que você precisa entender, o ICMS é um imposto que deve ser recolhido em determinadas operações, assim como outros tributos que você já conhece, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, etc. O ICMS é mais um dos tributos que compõem a carga tributária do Brasil. A pergunta seguinte é: a qual esfera do governo compete a tributação de ICMS? O ICMS é um imposto estadual, então compete aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre o ICMS. Se nós precisamos de uma orientação a respeito deste assunto, nós devemos procurar os órgãos estaduais. É muito importante que o analista fiscal tenha essa clareza. Então, preciso de informação de ICMS? Eu não vou procurar nas prefeituras e nem com a Receita Federal do Brasil. Eu vou procurar com Secretaria da Fazenda do Estado, a Receita Estadual e também os postos fiscais. São sempre os órgãos estaduais que são os responsáveis por fornecer esse tipo de informação. Também é importante mencionar que, como o ICMS é um imposto estadual, determinadas características podem mudar de UF para UF. O UF, quem não sabe, é unidade federativa, é estado ou distrito federal. Por exemplo, se alguém me pergunta: Israel, qual a alíquota de ICMS dos refrigerantes? Eu sou obrigado a devolver com uma outra pergunta, que é: de que estado nós estamos falando? Porque, por exemplo, a alíquota do refrigerante no estado de São Paulo pode ser uma, e em Minas Gerais pode ser outra, e no Rio de Janeiro ainda uma outra, ou pode ser a mesma. Mas o importante é não generalizar. Tem informações como a alíquota, que é o percentual que vai ser aplicado sobre a base de cálculo para saber o valor do imposto a pagar. Os benefícios fiscais, como redução de base de cálculo, isenções. As pessoas me perguntam muito sobre preservativo também, por exemplo. Preservativo é isento de ICMS? Depende. No estado de São Paulo é isento, mas tem estados que não. Tem estados em que ele é sujeito à substituição tributária. Então o analista fiscal precisa ter essa noção de que as informações podem mudar de acordo com o estado a que está se destinando a mercadoria. A próxima pergunta é: onde encontrar informações sobre o ICMS? Esse é um assunto muito abordado. Então, pesquisando, nós vamos encontrar diversos artigos na internet, artigos acadêmicos, livros e etc. Mas a fonte mais segura de consulta é sempre a legislação. No caso do ICMS, para que você tenha uma visão geral sobre esse assunto, eu recomendo que você faça a leitura da Lei Complementar 87 de 1996. Ela é conhecida como a Lei Candir. Ela tem esse nome porque o deputado federal que criou essa legislação se chama Antônio Candir, e essa lei fala sobre os princípios bases do ICMS. Se você quiser entrar num detalhamento maior, aí você tem que consultar as legislações estaduais. Então, se você está querendo uma informação, por exemplo, sobre ICMS mineiro, você deve pesquisar por Regulamento do ICMS de Minas Gerais, ou Regulamento do ICMS de São Paulo,
regulamento ICMS do Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. É dentro dos regulamentos de ICMS que você vai encontrar informações como alíquota, benefícios fiscais de redução de base de cálculo, isenção, margem de valor agregado, substituição tributária e etc. A próxima pergunta é: quem deve recolher o ICMS? Quem de fato tem que pagar esse imposto? Muitos definem como uma responsabilidade das empresas, mas a gente não pode generalizar dessa forma. O ICMS deve ser recolhido por aqueles que são chamados de contribuintes do ICMS. E quem são os contribuintes do ICMS? São aquelas pessoas físicas ou jurídicas que realizam operações que geram ICMS de forma habitual. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de comércio, o comércio, compra e venda de mercadorias, ele gera ICMS. Então, a minha empresa é contribuinte do ICMS. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma empresa que é do ramo de educação, uma escola particular, por exemplo, a atividade de ensino, ela não gera ICMS. Então, uma escola não é contribuinte do ICMS. Uma igreja, por exemplo, ela tem um cadastro de pessoa jurídica, mas ela também não gera ICMS, então não é um contribuinte desse imposto. Já o produtor rural pessoa física, por exemplo, apesar de ser uma pessoa física, mas como ele vive do comércio das mercadorias que ele produz, dos produtos que ele produz, ele se enquadra como um contribuinte do ICMS. Então é importante ter essa clareza, que em algumas situações, mesmo pessoa física pode se enquadrar como contribuinte do ICMS. E a nossa última pergunta é a seguinte: qual o fato gerador do ICMS? O que deve ocorrer para que o contribuinte tenha que recolher esse imposto? O próprio nome desse tributo já deixa claro para nós que é a circulação de mercadoria e a prestação de determinados serviços, no caso transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Essa parte dos serviços é muito interessante, porque tem pessoas que determinam de forma taxativa que o ICMS incorre sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços é sujeita a ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Mas não é bem assim. Quando a gente fala de serviços, a gente precisa detalhar de que tipo de serviço a gente está falando, porque se for um serviço de transporte, que é um frete, por exemplo, intermunicipal e interestadual, não há incidência de ISS, há incidência de ICMS. Serviço de comunicação, o fornecimento de energia elétrica, por exemplo, ele também é sujeito ao ICMS. Agora, voltando para a circulação de mercadorias, o que significa isso? Nada mais é do que a transferência de propriedade de uma mercadoria de uma pessoa jurídica para outra, ou pessoa física que seja. Então a empresa, quando ela vende uma mercadoria, ela está transferindo a propriedade que ela tem para uma outra pessoa, a incidência de ICMS. No caso de transferência de mercadoria, matriz e filial, também é uma transferência de propriedade. Só que esse é um assunto mais polêmico. Como o titular das empresas é o mesmo, algumas pessoas entendem que não deveria ser tributado, mas normalmente é uma operação tributada, é um assunto aí sujeito à discussão e nós podemos trazer até em outro vídeo também falando melhor sobre isso. A operação de bonificação também é tributada pelo ICMS. Bonificação, para quem não sabe, é a operação em que uma empresa premia o seu cliente com uma mercadoria em que não há cobrança. Então, por exemplo, se você comprar 10 unidades de um produto, eu vou te dar a 11ª, não há cobrança. E algumas pessoas pensam que, como não haverá recebimento, não há necessidade de tributar ICMS, mas não é verdade. A tributação de ICMS, o fato gerador, não é o recebimento, não é o aferimento de receita. Na verdade, é a transferência, a circulação dessa mercadoria. Então, se ela circulou, haja um pagamento ou não, o ICMS deve ser recolhido para o Estado. Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que o conteúdo abordado contribua com o seu aprendizado. Se você tem alguma dúvida, posta aí nos comentários que eu vou interagir com você. Eu sou Israel Fonseca do IAF Treinamentos. Um forte abraço e até a próxima.